Oi, hoje eu quero falar sobre as relações no ambiente de trabalho. Na TV, elas são muito importantes, porque o seu trabalho depende do trabalho do outro. Por exemplo, um repórter junto com um repórter cinematográfico, né? A relação entre os dois na rua é fundamental para que a matéria saia bem. Outro exemplo, o editor de texto, o jornalista, junto com o repórter, o produtor com a chefia de reportagem, ou o produtor com o repórter na rua, ou o produtor com o editor na redação. As relações são muito estreitas e muito importantes. Vou contar uma história para vocês. Numa das emissoras que eu trabalhei, eu tinha um repórter muito bom, mas ele errava no momento em que ele chegava na redação, por volta de 4 da tarde, 4h30, no jornal ia ao ar às 6h30. Então ele chegava na redação 4h30 mais ou menos, com uma matéria muito complicada, cheia de entrevista. Ele chegava, botava o paletó pendurado na cadeira, ia lavar a mão, pegava um cafezinho, né? Lentamente, tranquilamente. Ele tinha todo um ritual. Aí ele sentava, né? E ia bater o texto dele. Ele já vinha com o material gravado da rua, né? As sonoras, as imagens, a passagem dele, mas ficava faltando o off, que é o fio condutor de tudo, porque o off, o editor tem que aprovar, ele vai revisar, vai ver se está tudo direitinho, aprova, aí o repórter grava, e aí que o editor vai poder ir para ele montar com o editor de imagem. Então, e essa edição leva pelo menos meia hora, dependendo da matéria leva até um pouco mais. Por quê? Porque se você tem muitas sonoras, você tem o tempo de edição, né? Então se ele chegava às 4h30, ele lavava as mãos, tomava um café, botava o paletó na cadeira, enfim, ele tinha todo um ritual tranquilo, com uma matéria densa, que precisava de despender tempo na redação, ele devia ser muito mais ágil, porque por volta de 5h30, quando ele soltava a matéria, a fila na edição é muito grande, porque todas as matérias estão chegando, estão sendo editadas, o jornal está no momento do fechamento, tem escalada para editar, tem 1000 coisas para editar, as passagens de bloco, e a gente tinha esse problema. Ele não percebia o nosso estresse, a nossa correria. Então o que acontece? O repórter tem que trabalhar em sintonia com o editor com o repórter, todo mundo. Tá? Dessa mesma maneira que eu estou te dando esse exemplo negativo, tem os exemplos positivos. Tem um repórter fantástico, ele mandava a matéria de acordo com o horário em que ele mandava o material dele. Então, às vezes, ele foi fazer uma cobertura no Aeroporto Internacional do Rio e a pessoa demorou a chegar. E ele foi vendo que foi chegando no horário do jornal. O que ele mandou? Ele mandou uma matéria inteira, mas a passagem dele, ela era tipo Bombril, 1001 utilidades. A passagem dele era ao mesmo tempo passagem, mas poderia ser um stand-up. Isso é maneiríssimo, né? Trabalhar com uma pessoa produtiva, que pensa na cadeia de produção, isso é maravilhoso. Então, o que eu digo que ele era um repórter completo, um profissional de televisão. Essas relações de trabalho são muito importantes. Você vê o seu e vê o do próximo. E para você, profissionalmente, você fica sendo, né, uma pessoa boa de trabalhar e que todo mundo quer. Entendeu? Então, as relações de trabalho são importantes. Pense nisso. Ok, a gente se vê na próxima dica e eu fico na expectativa de você, ó, dar uma curtida aqui, tá? Ou então faz um comentário, qualquer coisa. Vamos ter um relacionamento. Ok? Um beijo, tchau, até a próxima.